Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando o nosso pós-planejamento de sexta-feira, onde falaremos sobre o dia 8, os dias, né? 8, 9, 10 e 11 de janeiro. Eu tô gravando no dia 12, esse dia 12 a gente vai comentar na segunda-feira. Não consegui fazer esse pós-planejamento cedo, porque eu fui numa cidade vizinha levar um tio para fazer uma revisão de operação de catarata. E é uma distância considerável de 3 horas e de volta, então deixei para fazer um pouco mais tarde, tá? E não quero deixar para amanhã, para sábado, porque a gente vai consumir no sábado e domingo uma quantidade de jogos muito grande e a gente vai acabar dando pouca atenção para essa semana, que foi uma boa semana de trabalho, uma semana que a gente consegue tirar alguns aprendizados, né? E também quero aproveitar para fazer talvez um negócio um pouco mais, um vídeo um pouco mais rápido, porque já são 7h30 e eu sei que vocês querem aproveitar um pouquinho da família, porque o final de semana vai ser puxado, tá? Vamos começar. Desse jeito tá mais fácil, né? Eu não sei o que vocês estão achando, mas tá mais fácil pra gente saber os jogos que a gente planejou, o que a gente fez. Eu particularmente tenho uma memória mais, vamos dizer assim, mais lúcida do que eu trabalhei na partida, se eu consegui trabalhar ou não. Vamos começar com Wigan e United, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu marquei esse jogo para trabalhar ao vivo e foi um jogo que eu consegui trabalhar um back ao United no trade, tá? A gente consegue ver aqui uma força bem grande do United. Não era um time do Wigan tão capaz assim de complicar a vida do United. Depois eu acabei no planejamento olhando rápido a logo da liga que o Wigan joga e confundi com a Championship, mas ele joga na terceira divisão, então um time que entrou para se defender. O United teve um pouco de dificuldade, mas o Dalot fez o primeiro gol aqui aos 22 e sinceramente já vi uma superioridade ali para estar dentro desse back United. Não foi com uma stake muito alta que eu trabalhei, não confio tanto nessa equipe do United, mas estive ali, foi até um back tranquilo. Depois do primeiro gol, o Wigan não fez assim tanta coisa que fizesse assombrar essa entrada ao ponto de você, né, talvez querer abrir alguma posição contra o United ou pensar em alguma alavancagem. Acho que não. O United perdeu muitas chances, então eu acho que para quem trabalhou aqui, mercado de gol se decepcionou. Foram 6 grandes chances perdidas pelo United, 33 chutes, 14 no gol. O goleiro, sim, do Wigan fez um excelente jogo, teve a melhor nota aqui do jogo, mas ainda assim, como é que eu vou dizer, dos atacantes do United, muito desleixo. Poderiam ter caprichado um pouquinho mais. Mas foi um jogo para trabalhar back United. Quem trabalhou a favor, eu acho que ficou mais contente do que quem trabalhou nos gols, tá? Na terça-feira, nós tivemos Taça de Portugal, onde o Sporting enfrentou o Tondela e o Porto enfrentou a equipe do Estoril. Vamos começar com o Sporting, onde eu trabalhei também back Sporting por aqui. A gente não tem o gráfico de pressão desse jogo porque é Taça de Portugal, o SofaScore não tem, mas foi um jogo de destaque novamente para o Pote, Pedro Gonçalves, e para o Vitor Gyökeres. 2 gols do Pote, 2 gols do Gyökeres. Eu estou sempre chamando a atenção para esse rapaz, né, esse sueco. Foi um jogo do Sporting que eu nem precisei fechar a minha posição. Eu não sei se eu tenho gravado aqui. Eu fiz uma gravação de tela desse jogo para poder utilizar depois num estudo de caso. Também vou utilizar lá na plataforma do Leitura, que é onde eu estou fazendo uma série sobre back favorito. Eu não sei se eu tenho essa gravação aqui. Talvez eu tenha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui foi contra o Estoril. Talvez eu tenha essa gravação de tela. Deixa eu ver. Aqui, Sport Tondela. Esse foi o jogo. Não estava trabalhando cheio no Sport. Estava com aproximadamente $6 mil de back Sporting. Eu não posso deixar a imagem do jogo rolando, então eu vou deixar só o mercado, tá? Só o mercado rolando. Eu vou trazer aqui um pouquinho, ó. Vou puxando para frente, tá? Para vocês verem como a odd do Sport, ela não se mexeu. Olha isso. Aqui, ó, até o momento do gol, aos 10 minutos. Não se mexeu.
Então, muita gente tem medo de trabalhar em back, mas a superioridade do Sport aqui era contundente, tá? E o mercado confia muito nesse time do Sport. Porém, houve um lance aqui de bola na trave. Eu vou ver se eu consigo colocar o replay aqui para vocês. Ó, houve uma falha do Sport nesse momento aqui, ó. Nesse momento a bola tá aqui sendo disputada, ó. Houve uma falha do Sport. E essa falha vai deixar o jogador do Tondela na cara do gol. Eu vou pausar na hora que acontecer. Aqui. Ele vai finalizar essa bola no gol. O que vai acontecer? O goleiro do Sporting, ele vai espalmar essa bola na trave. E aqui a gente poderia abrir uma discussão. Será que essa falha defensiva do Sport com a bola na trave é o suficiente para a gente fechar a posição? Eu posso trazer essa discussão para a gente no futuro, quando a gente for fazer um estudo de caso. Talvez a gente faça um estudo de caso desse jogo. O problema do YouTube é isso, né? Pelo fato de ter a logo aqui, ó, da Sport TV, se deixar esse jogo correr, eu tomo um strike do Sport TV, dessa emissora de Portugal. Mas o que aconteceu foi que a bola foi na trave, ó. Ela foi exatamente aqui na trave, ela tá batendo na trave agora. E foi uma defesa do goleiro. Mas foi um lance completamente isolado. O Sport amassava, houve uma falha defensiva. Sabe quando a defesa bate cabeça ali, entrega a bola? Bola na trave. Se eu tivesse fechado a minha posição, no susto, não teria pego o gol. Porque, curiosamente, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Preciso aumentar isso aqui, né? Tá muito pequenininho. Aqui. Curiosamente, vou tentar tapar a logo. Oh, meu Deus. É difícil esse meu mouse aqui. Veja que aconteceu esse lance aos 9h32, certo? Vou dar play aqui, ó. 9h32. Vai aparecer o replay do lance, bola na trave. E o jogo vai embora. Aí, o goleiro vai sair com a bola. Quando deu 10 minutos, deu o gol do Sport. Percebe? É óbvio que isso vai acontecer algumas vezes de eu tomar o gol. Vai acontecer algumas vezes de eu fechar a posição, quem sabe? Se eu fosse afoito. Vai acontecer algumas vezes do Sporting não marcar um gol depois dessa situação e aí o Sporting piorar. Mas, só fazendo um parênteses antes da gente passar para o próximo jogo, esse é aquele tipo de situação que a gente não tem como prever. Quando a gente assume uma posição de back favorito no primeiro tempo, ela é uma posição que você já conta com a força defensiva do favorito, o poder de decisão do ataque favorito, o poder de criação dos jogadores de meio campo do favorito. Mas sempre tem o fator futebol. Uma batida de cabeça, uma perda de bola, que vai culminar num contra-ataque mortal. Se o Tondela tá criando jogada o tempo todo e já me dando sinal de que eu deveria fechar e eu permaneço nessa posição e pego o gol do Sport, é um erro. É um erro. Agora, se o Sporting tá amassando e o Tondela criou uma chance esporádica de perigo e eu já fechar minha posição, eu tô ignorando tudo que o Sporting tá criando. Porque não foi um sinal de fechamento. E a gente pode falar disso no futuro. Eu acho que vai dar um bom estudo de caso sobre isso. Mas, enfim, peguei o primeiro gol do Sport e não precisei fechar minha posição. Mantive ela até o final. Não foi um back com tanto dinheiro, obviamente, para as minhas stakes, porque é o jogo de taça e eu tenho receio, tá? Depois tivemos também, aqui eu coloquei provável vitória do favorito, trabalhei com tranquilidade o back Sport, fiz um comentário aqui, tá? Middlesbrough e Chelsea, não me posicionei nesse jogo. Achei o Chelsea bastante desleixado.
Achei o Middlesbrough desinteressado em alguns momentos, mais preocupado em se defender. O contra-ataque do Middlesbrough veio da bunda, mas sinceramente eu não vi tanta vontade do Chelsea assim para tomar esse gol do Middlesbrough em back Chelsea. Não vim confiante. Muitos chutes do Chelsea no gol, 5 chutes no gol, 18 tentativas, 3 grandes chances perdidas do Chelsea, principalmente no primeiro tempo, mas não senti confiança de fazer nada nesse jogo, tá? Até porque é jogo ida e volta. O favorito poderia se complicar, tinha colocado aqui, era o nosso planejamento e realmente se complicou. Fiorentina e Bolonha era um jogo pro live e a minha ideia por aqui era trabalhar gols após o primeiro gol e esse gol não aconteceu. Então ele foi se arrastando 0-0 e eu fiquei de fora. Estoril e Porto, fiz uma anotação aqui, ó. Trabalhei a favor do Porto, apresentei o motivo, né? O Porto marcando bem e dificultando a saída de bola do Estoril, principal força da equipe. Quem acompanhou o planejamento viu que o Estoril tinha feito um jogo antes contra a equipe do Sporting, tomou uma goleada? Tomou, mas antes de tomar a goleada, o Estoril ameaçava muito o Sporting na saída de bola. O que o Porto fez sabendo disso? O Porto amassou o Estoril na saída de bola. O Estoril não conseguia respirar. E esse foi o fator de entrada a favor do Porto. Esse não foi um jogo que eu gravei na tela, né? Às vezes eu não consigo gravar, não lembro, mas também trabalhei a favor do Porto por aqui, mas não mantive a minha posição, diferente do Sport. Peguei o primeiro gol e fechei a posição, tá? Também foi um jogo onde eu buscava uma superioridade do Porto, mas eu queria que o Porto cumprisse uma tarefa, que era a questão da marcação-pressão na saída de bola, e ele conseguiu cumprir isso para mim, tá? Uma terça-feira, na minha opinião, bem trabalhada, evitamos a pegadinha do Chelsea, os 2 favoritos de Portugal confirmaram. Quarta-feira, Fenerbahçe e Konyaspor. Esse era um jogo que a gente tinha comentado sobre a diferença do Fener para o Galatasaray, porque quando o Galatasaray enfrentou o Konyaspor, ele teve muita dificuldade ofensiva, porque é um time mais malandro, mais manhoso, mais preocupado com a defesa, não se expõe tanto. O Fenerbahçe, meus amigos, é um time muito mais agressivo, não é à toa. O jogo foi 7-1, aquele placar que a gente não gosta tanto de lembrar, né? Provável vitória do favorito, pelo menos 3 gols. Eu consegui trabalhar muito facilmente aqui o mercado de gols nesse jogo. Também imaginei uma possibilidade de ambas marcam por aqui, mas esse último gol eu não peguei. A maioria dos gols que eu peguei foi no primeiro tempo, né? E aí, como eu estava exposto numa longa exposição, ela já tinha me pagado no próprio primeiro tempo. Então achei o Fenerbahçe cumprindo muito bem o que a gente precisa, tá? Lazio e Roma era pro live, porque era um jogo de derby, né? Gostaria de trabalhar gols aqui, pelo menos o over limite depois do primeiro gol. Acabei não trabalhando, mas eu acho que foi muito porque o meu foco estava no jogo do Real Madrid, estava em outro jogo por aqui, tá? Mas provavelmente eu poderia ter pego alguma coisa aqui no over limite. Eu acho que o que me deixou de fora dessa posição, deixa eu ver se eu me lembro. Os contra-ataques da Lazio, eles não eram tão efetivos e era a Lazio que tinha a vantagem do jogo. E os contra-ataques da Lazio, eles não eram quando a gente pensa em superioridade numérica, eles não aconteciam. A Roma, por mais que ela estivesse atrás do placar, ela não subia com todos os jogadores para frente. Então a Lazio não tinha superioridade numérica no contra-ataque, era um contra-ataque mais espaçado. Isso me deixou um pouco mais receoso. Tínhamos a ideia aqui de trabalhar, para quem tem essa intenção, cartões, né? Foi um jogo até que me surpreendeu com mais do que um cartão vermelho. Achei que poderia ter um só, acabou tendo 3, mas muitos cartões amarelos. A Lazio, nesse derby, acabou passando e vai enfrentar a Juventus na semifinal. Milan e Atalanta, eu não me lembro se eu trabalhei alguma coisa nesse jogo, acredito que não. Acho que eu não trabalhei, meu foco realmente ficou aqui no jogo do Real Madrid. E aqui no jogo do Real Madrid cumpriu o que eu esperava em relação a 2 questões. Primeiro, o Atlético de Madrid, eu já tinha comentado com vocês e vocês também já perceberam isso, tem um estilo de jogo diferente hoje em dia. Não importa se eles estão perdendo ou se eles estão ganhando, eles estão sempre atacando. E é assim. Então, foi um Atlético de Madrid que, quando pôde, atacou o Real Madrid. Mas, obviamente, tecnicamente falando, o Real é muito forte. O Real poderia ter ganhado esse jogo antes da prorrogação. Acabou ganhando nos minutos finais da prorrogação. Foi um jogo que eu trabalhei o 2,5, o 3,5 e o 4,5 em mercado de over goals. De tão aberto que estava. E eu até pensei que esse jogo ele poderia ter aquela coisa do tipo, olha, a Arábia Saudita comprou,
essa competição e eles querem espetáculo. Não é à toa que tá Real Madrid e Barcelona na final, né? Vamos ver como é que vai ser essa final, tomara que seja interessante. Mas foi um jogo de expectativa para gols que se cumpriu muito bem. Eu acho que o 2,5 numa cotação de 1,90 e blau, quase 2, era uma cotação muito alta. Muito alta, ambas marcam também. Então acho que quem trabalhou aqui se deu bem. Outro jogo bem interessante para se trabalhar foi Liverpool e Fulham. Liverpool e Fulham. Eu tomei o gol do Fulham. Foi desatenção minha. Tá? Estava back Liverpool com a mesma quantidade de dinheiro, jogo de Copa, mesma quantidade do Sporting. Tomei o gol do Liverpool. Tá? Fechei assim que saiu o gol, que a bola rolou, né? Obviamente. Foi num lance bem esporádico. O Liverpool estava bem, mas eu poderia ter talvez esperado um pouco mais do Liverpool, né? Eu acho que eu fui um pouco afoito. O momento do gol do Fulham foi assim meio surpresa, mas é exatamente o que eu tinha falado ali do Sport. Se eu tomasse aquele gol do Tondela, que veio do nada, eu ia fechar minha posição assim como eu fechei o jogo do Fulham. Agora, se nesse lance do Fulham a bola bate na trave, o Alisson faz um milagre, mas o Liverpool continua jogando bem e esse lance foi esporádico, eu não iria fechar a posição. Nesse caso aqui, como eu tomei o gol, eu fechei a posição. Tá? Faz parte da minha metodologia, eu não fico. Se eu pego o gol e o massacre continua, eu continuo no mercado. Agora, se eu tomo o gol, eu fecho. Isso aqui está dentro da minha metodologia, cada um tem a sua. Eu fecho, prefiro, emocionalmente é muito bom. Aonde eu fui trabalhar depois desse jogo? No over à frente. Mercado de gols, segundo tempo. Poderia ter tentado buscar uma virada do Liverpool aqui? Poderia, mas quando eu trabalho recuperação de resultado, geralmente eu trabalho com cotações mais altas e o mercado já esperava uma virada do Liverpool, então a cotação estava baixa. Baixa entre aspas, né? Porque eu estou acostumado a trabalhar virada a 15, 16, 20, 50, 100. São os tipos de alavancagens que eu trabalho na Alemanha. É onde eu gosto, é onde eu me crio. Agora, cotação a 4, 5, 3,5, onde essas cotações costumam estar, quando a gente tem um super favorito em campo, eu não gosto de trabalhar tanto. Então, onde eu fui trabalhar foi o over à frente. Trabalhei os 2 gols do Liverpool aqui, acabou vindo de rajada, né? Não deu nem tempo de sofrer. O Liverpool, ele só começou a jogar bola de fato, né? Quando a água bateu na bunda. Tínhamos aqui a provável vitória do favorito e anotei aqui que eu tinha trabalhado o over à frente. Não foi um jogo fácil, porque o Liverpool dificultou esse jogo. Ele poderia ter amassado mais o Fulham desde o primeiro momento, mas eu acho que pelo fato de ser jogo ida e volta, eles acho que pensaram assim, opa, tomamos um gol, então vamos jogar bola. Benfica e Braga, favorito poderia se complicar por aqui, era a minha ideia. O Benfica fez um jogo de dificuldade aqui contra o Braga, pouco inspirado na minha opinião. O melhor jogador do Benfica, na minha opinião, é o Arthur Cabral. Deu um passe magistral de letra aqui pro terceiro gol. Tinha feito o segundo. É um jogador muito diferenciado, na minha humilde opinião. Né? Eles chamam ele lá de porta-aviões brasileiro. Realmente tem uma massa, né? É gigantesco. Não chega a ser um Lukaku, mas é um jogador muito, muito bom para fazer um pivô, para controlar o jogo. Destaque do Rodrigo Salazar aqui, o Salazar, para o Braga. Conseguiu dificultar a vida do Benfica, saiu na frente, conseguiu empatar, mas o Benfica fez o gol no final. Esse jogo eu trabalhei nos minutos finais o over à frente, peguei esse gol do 3-2, fribetei a posição, me faltou um gol por aqui, tá? Minha ideia era aproveitar talvez essa vantagem no placar do Benfica no 3-2 e uma exposição do Braga para tentar buscar esse gol no contra-ataque, mas eu preferi fribetar porque ele saiu até cedo, né? Os 70 tinha mais 20 minutos, só que o Benfica não contra-atacou tanto assim, acabou me decepcionando um pouco, mas pelo menos eu fiquei na free-bet. E terminamos com quinta-feira. Começamos com Sivasspor e Galatasaray, um jogo onde eu não consegui trabalhar esse jogo desde o início. O primeiro tempo eu não consegui trabalhar. Fui trabalhar o over limite no final desse jogo, porque esperava um Galatasaray punindo o Sivasspor no contra-ataque. O que aconteceu foi que o Sivasspor puniu o Galatasaray por ter recuado. Olha que loucura, né? Nas estatísticas do PDF de apoio, a gente tinha um Galatasaray acelerando no final. O que aconteceu foi o Galatasaray, talvez por conta dos desfalques, né, com a Copa da Ásia, a Copa das Nações Africanas, recuando, chamando o Sivasspor para cima, e o Sivasspor teve um gol de pênalti. Vou ser sincero com vocês,
não foi um over limit bem entrado, na minha opinião. Não foi É óbvio que o dinheiro entra na nossa conta, mas eu sempre faço essa reflexão. Tinha valor? Eu não gostei porque só o Sivasspor jogava e eu não entrei para pegar só ataques do Sivasspor. Eu entrei para pegar os contra-ataques do super favorito que vencia o jogo. E esses contra-ataques não me foram entregues. Então eu acho que eu devia ter fechado a minha posição. Por mais que o gol tenha saído aqui, eu não acho que tenha sido uma boa entrada da minha parte, tá? Tivemos Juventus e Frosinone. Esse jogo eu não tive leitura para pegar o primeiro gol da Juventus, eu esperava um pouquinho mais, tá? Acho que a Juventus não começou assim no ritmo tão acelerado quanto podia. Depois que o Milik fez o primeiro gol, eu não me mexi, né? Não me meti mais nesse gol, não me mexi mais a mão nesse jogo, tá? Aonde eu fui trabalhar? Trabalhei no segundo tempo, um over limite no jogo do Barcelona com o Osasuna. Esse jogo aqui aconteceu o que eu esperava. De fato, o Osasuna partiu para cima na desvantagem e eu consegui buscar esse gol no contra-ataque do Barcelona e esses contra-ataques estavam saindo. Não eram da melhor maneira possível. João Félix conseguia colocar alguns jogadores na frente do gol, mas a decisão não era bem tomada. O Osasuna criava perigo, assim como o Sivasspor criava, mas diferente do Galatasaray, o Barcelona, ele contra-atacou. Tá? Não é porque o gol saiu aqui do lado do favorito que essa posição foi melhor. É porque o favorito contra-atacava. Mesmo que o Barcelona não tivesse feito o gol, eu tivesse tido prejuízo, eu ia achar uma posição melhor do que a do Galatasaray. Eu estou sempre fazendo essas autocríticas das minhas entradas, porque como o mercado de gols é um forte, eu sempre atrelo o mercado de gols à minha lucratividade, né? Faz parte da minha lucratividade. Eu sempre quero melhorar, eu sempre quero ter um desempenho melhor, sempre quero ter uma leitura melhor, e às vezes a gente se deixa assim levar por alguns aspectos, né? Eu sei que o Galatasaray acelera no final, eu sei que o Sivasspor ele vai ter que se expor, e eu já sei isso, mas eu não tô vendo o Galatasaray contra-atacar, então eu tô indo pela suposição, daqui a pouco ele vai começar, mas ele não estava fazendo. Se ele não estava fazendo, eu acho que eu posso ter queimado a largada, posso ter sido afoito. Ah, mas saiu o gol. Beleza. O fato de você ter tido um lucro numa entrada singular não vai fazer de você uma pessoa lucrativa. Você tem que analisar o contexto. Se você tivesse entrado em 100 entradas como essa, você teria lucro. Aí é diferente. Porque aí essa uma entrada ela passa a ser um monte. E o que vai valer nesse monte de entradas é o valor. É a percepção de valor, é o que você viu em campo para entrar. Não é o lucro. O lucro daquela entrada ali, entendeu? As duas entradas que eu entrei, eu tive lucro. Mas em uma delas, no longo prazo, eu não acho que eu vou ter. Então eu preciso corrigir. E é por isso que eu gosto de fazer essa autocrítica. Tá bom? E aí, no dia de hoje, tivemos o Bayern, que venceu o Hoffenheim. Tivemos um empate do Burnley com o Luton, mas eu quero falar sobre esses jogos na segunda-feira. Para não acelerar muito o nosso final de semana, não ter muita informação. Fica de destaque aqui para vocês essa questão do back do Sporting. Nem todo mundo é trader que me acompanha, nem todo mundo trabalha back favorito, mas é uma discussão interessante. Fechar ou não a posição por conta de um lance totalmente esporádico que a gente está sujeito a tomar, tá? Ataques que a gente costuma chamar de que vem da bunda, né? Carinhosamente, aqueles ataques fantasmas, eles vão acontecer. Uma hora vai dar gol, uma hora vai dar trave, uma hora não vai dar em nada, enfim, tá? No caso do Liverpool, deu gol. No caso do Sporting, não deu nada e logo no lance seguinte eu peguei o gol, tá bom? Outro destaque curioso por aqui foi mercado de gols no Real Madrid. Cotação para mim foi da semana, foi a odd mais alta, mais fácil de trabalhar. O over à frente do Liverpool também, a virada do Liverpool também foi uma situação muito legal. A marcação do Porto contra o Estoril também foi muito bem empregada, na minha opinião, por aqui. Tomar cuidado com o Chelsea na Copa foi uma boa observação. Eu acho que eu evitei aqui me meter num time que naquele jogo só apresentou camisa e mais nada. O United contra o Wigan foi uma surpresa agradável. Poderia ter sido melhor para quem trabalha gols, mas para match odds até que foi ok. Jogo do Barcelona, não senti de novo um bom Barcelona no primeiro tempo. Coloquei aqui, provável vitória do favorito, pelo menos 2 gols. Mas a gente tinha alertado, comentei com vocês sobre a dificuldade do Barcelona em ganhar o primeiro tempo, em fazer gol no primeiro tempo, né? Parecia um Barcelona com muito medo de errar,
né? Eu tô curioso para saber como é que vai ser essa final, porque o Barcelona ele tem o peso do mau momento. E esse peso do mau momento, o Real Madrid está disputando liderança com o Sassuolo na La Liga, com o Girona na La Liga, mas esse peso do mau momento do Barça talvez deixe esse jogo contra o Real morno. A gente quer espetáculo. A Arábia Saudita comprou espetáculo. Mas talvez esse peso do Barcelona, que ele mostrou contra o Sassuolo, que ele deu um passe a mais, segurava a bola, não queria perder, não queria dar ataque para o adversário. Talvez esse peso faça essa final contra o Real ficar um pouco xoxa, tá? Vamos ver. Mais pra frente a gente discute isso daí. Muito obrigado pela companhia de vocês, pelo apoio de vocês. Esse é mais o nosso planejamento, pós-planejamento. E espero que você aproveite a sua sexta, né? Vou tentar aproveitar um pouquinho da minha, vou cozinhar alguma massa, porque sexta-feira eu adoro cozinhar, é um hobby. Então já vou preparar alguma coisinha pra gente se divertir aqui, porque amanhã cedo, 9h30, tem Chelsea e Fulham. Clássico, hein? Esse é um clássico. Bom a gente lembrar disso. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.